normalidade dos seus dados não deve ser uma coisa mecanizada. A decisão de normalidade não deve ser baseada apenas no teste estatístico. Gente, eu fazia mecanizado. Eu olhava só o teste de normalidade, deu sim, deu não, pronto. Autores falam que a decisão de normalidade não deve ser uma coisa mecanizada. Não é, a gente não é um robozinho para ir lá, ó, deu sim, faço isso, deu não, faço aquilo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao PatCast, o podcast que te leva a dominar seus dados de uma maneira correta e de uma maneira rápida. Eu sou o Rubens Miguel. Eu sou Patrícia Martins. E hoje iremos explicar como que a Patrícia ela aprendeu a analisar seus dados. E com isso você pode também pegar algumas dicas, pegar alguns macetes de como que você também pode chegar lá na dominância dos seus dados, como que você pode tratar seus dados de uma maneira mais correta e também mais rápida. A gente vai soltar esse episódio toda terça-feira, então toda terça-feira vai ter um episódio do podcast, então fique ligado. A gente vai prioritariamente colocar no YouTube, mas também a gente já está mexendo nos pauzinhos para colocar também no Deezer, no Spotify e por aí vai, tá bom? Então, Paty, se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, do que você é formada, a Paty é doutoranda, né? Então fala para o pessoal também onde você fez mestrado, qual foi o tema, conta um pouquinho dessa história para o pessoal. Olá, pessoal. Como eu já falei, o meu nome é Patrícia. Eu sou biomédica de formação. Eu fiz biomedicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, lá na UFTM, em Uberaba. Fiz mestrado na USP, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina. E atualmente eu estou no doutorado na mesma instituição, aqui na USP de Ribeirão Preto. E, Paty, quando que você descobriu que você queria seguir carreira acadêmica, você quis partir para pesquisa? Quando você viu que isso seria uma paixão para você? Eu sempre fui um pouco curiosa, né? Toda criança é curiosa de nascimento, digamos assim. E eu gostava muito da área da saúde. Eu gostava muito de biologia, mas eu também gostava de matemática, gostava muito de física. E, inicialmente, eu prestei o vestibular para fazer biotecnologia. Biotecnologia em Patos de Minas. Só que não rolou fazer fora, porque a gente não tinha condição, né, para mim ficar fora também. E eu sou muito apegada aos meus pais, também, digamos assim, a gente presta o vestibular, a gente está com 17 anos, vai para fora, morar sozinha. Eu sei que tem muita gente que tem essa idade e vai para fora, tá tudo bem isso, mas eu acho que eu não tinha essa maturidade para fazer isso também, morar fora. E o que tinha aqui na minha cidade era biomedicina. Eu lembro que tinha um caderninho, aqueles caderninhos de vestibular, sabe? Que tinham diferentes cursos. E eu lá nesse caderninho ouvi a biomedicina, que mexia com... Eu lembro que tinha nesse caderninho a parte de fertilização artificial, fertilização in vitro, né? Tinha um pouco de biotech também, manipulação genética, nesse caderninho eles explicavam. E eu vi na biomedicina uma área interessante, né? Uma área que seria interessante de seguir. Era na minha cidade, era aqui em Uberaba, na UFTM, eu falei assim, eu vou prestar então biomedicina. Ah, bacana então. Mas na época que você estava pensando em prestar o vestibular e tal, quando que você decidiu que seria cientista, né? Que você queria área da saúde, laboratório, você queria essa vida? Quando que você viu, nossa, eu acho que é isso mesmo que eu vou querer? Ou você, nessa revistinha, né, que você viu, né?
que você iria prestar biomedicina, foi ali mesmo que você decidiu isso? Entendi. Eu sempre gostei dessa parte de, igual eu falei, de tecnologia, de engenheirar as coisas, essa parte de manipulação genética, falava essas coisas de DNA na época, né? Há alguns anos atrás, isso era tudo novo. Eu lembro que passava no Fantástico, e veio o primeiro clone, eles clonaram lá a ovelha Dolly, isso sempre me brilhava os olhos. Aí eu entrei na faculdade, tá, ok. Mas na faculdade, o primeiro ano é a matéria básica, né? Matéria básica para todos os cursos. E até que não chamava tanta atenção assim. A gente vai ver a biomedicina mesmo é lá no segundo ano, então lá pelo quarto semestre. E no primeiro ano, no primeiro semestre eu não vi isso. Apesar de ter anatomia, né? Tem anatomia, a gente vê essa parte, tem esse contato, mas ainda não chamou atenção. O que aconteceu? No finalzinho do meu primeiro ano, eu fui chamada para fazer iniciação científica, no final do primeiro período, né? Então, no começo do segundo semestre de faculdade, aí que eu comecei a ir num laboratório, e lá eu comecei a ter contato com que realmente era essa parte de pesquisa. E o meu orientador, ele sempre foi muito empolgado, isso foi muito bom. Meu orientador empolgado, ele empolgava os alunos dele também. Lá tinha também doutorandos, que também eram bastante empolgados, e eu acho que isso foi alinhando, né, acabou direcionando um pouco, despertou essa paixão por pesquisa, que quando a gente entra na faculdade, nem sempre a gente tem esse direcionamento, né? Eu tive essa sorte, digamos assim, né, de ser convidada já no segundo período da faculdade para iniciar essa parte de iniciação científica. É claro que a gente entra no segundo período, a gente não tem tanta maturidade, então eu aprendi muita coisa quando eu comecei a minha iniciação científica, porque eu lembro que o meu orientador sempre teve o seguinte critério: não é a primeira pessoa que vai entrar no laboratório dele que já vai receber a bolsa, é aquela pessoa que demonstra interesse, então a pessoa também tem que correr atrás, a pessoa também tem que fazer a parte dela, né? Porque muitos laboratórios ok, o aluno entra, já recebe a bolsa, e tá tudo bem. Se o orientador tem esse tipo de avaliação, tá tudo bem. Para o aluno também tá tudo bem, mas o meu orientador, ele sempre teve essa postura: olha, você vai fazer iniciação científica, mas você tem que mostrar interesse, é aquilo realmente que você quer? E eu fui me dedicando mais, né? Então eu acabei me dedicando mais àquilo, indo no laboratório, nem que fosse para ver alguém fazendo experimento, eu estava lá de olho para ver se realmente, olha, ele quer que eu me dedique, então vou me dedicar, eu vou atrás, vou no laboratório. O laboratório era longe pra caramba, porque a faculdade ficava no centro, né? O laboratório ele ficava afastado, então foi mais um viés para provar que realmente eu queria fazer aquela iniciação científica. Às vezes os alunos, para irem para lá, tinham que ir de ônibus. Eu tive a sorte que meu pai me levava, mas uma vontade de fazer faculdade na cidade, né? Mas isso também teve seus percalços, né? Porque o pessoal que passa no vestibular, muita gente é de fora. Então, dava assim, final de ano, Natal e Ano Novo, os alunos vão para casa. Deu Natal e Ano Novo, o que eu fazia? Uma das formas da gente mostrar que estava interessado era cuidar do biotério. Então, os alunos de IC que cuidavam do biotério na época. Eu lembro que a gente entrou, o técnico estava afastado, então os alunos de iniciação científica que tinham que cuidar do biotério. Então, dava assim, Natal, Ano Novo, os alunos iam embora, quem ficava? Euzinha. Então, ela vai e eu cuidar do biotério de Natal e Ano Novo. Então, era mais uma forma de mostrar que você realmente estava interessado naquilo. Não foi as mil maravilhas. Olha, eu entrei, eu tenho iniciação científica. Claro que tudo isso tem os seus prós e os contras, né? Isso demandou bastante também. Então, eu acho assim, que em todo lugar a gente tem que... Como eu posso falar? Qual que seria a palavra correta aí? Me ajuda. Para que você fala? Em todo lugar a gente tem os seus prós e os contras, né? Como que eu posso falar essa situação? Tá, eu tô lá, tô na iniciação científica, mas eu tive que me dedicar, eu tive que correr atrás, eu tive
eu tive que sacrificar, né, algumas partes também para me ter aquilo. Algumas pessoas falam, nossa, você começou a iniciação científica no segundo período, mas ninguém vê que Natal e Ano Novo eu estava lá cuidando de bioterra, tirando maravilha, lavando uma madeira de camundongo, né? Então, eu acho que foi esse contato, meu orientador, de mostrar essa parte da pesquisa para a gente. Ele sempre foi muito direto, ele sempre foi muito honesto. É uma coisa que eu gosto bastante, que não tem aquela coisinha de ficar, algumas pessoas que a gente vai conta uma história para chegar no assunto. Não, ele sempre foi muito correto, ele sempre foi muito direitinho, falando assim, Patrícia, olha, assim, assim, assado. E eu também sou uma pessoa bem pontual, assim, assim e pronto. Então, eu acho que isso me ajudou, me auxiliou a ver, nossa, é isso que eu quero. Eu quero posteriormente fazer um mestrado, eu quero posteriormente seguir essa carreira científica. Não sei se eu fui clara, mas... Não, foi sim. E aí, Patrícia, se eu não estou enganado, né? Você fez escola pública, né? Então, o que você acha que a escola pública agregou alguma coisa para você tomar esse caminho? Ou não? Você tomou esse caminho por conta própria mesmo? Você que correu atrás, ou a escola pública meio que te ajudou em algum caso? Sim, eu vim de escola pública desde que eu comecei a estudar, foi escola pública mesmo. E na escola pública a gente vê assim, tem muita gente que quer, né, tá lá e quer realmente aprender, quer correr atrás, mas tem muita gente que não quer. E eu acho que a pessoa tem que ter cabeça, né? Não, a pessoa, na verdade, ela tem que ter sua opinião própria, não deixar se levar pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam. E nisso, minha mãe e meu pai sempre me direcionaram, oh, Patrícia, você não é todo mundo, né? Igual as mães sempre falam, você não é todo mundo. E eu sempre levei isso para mim. Tanto que eu não sou muito de amizade assim, eu não sou daquelas de ficar em grupinho assim de amiga. Eu tenho minhas amigas, tenho meus amigos e são amigos de coração, sim. Mas eu não sou daquelas que acaba sendo levado pela cabeça de pessoa. Eu sempre tive uma opinião muito formada. Então, lá na minha. Desde que eu fui para a escola mesmo, principalmente quando a gente começa a ter mais maturidade, né, que é no quinto ano, agora é quinta série é sexto ano, né? Isso, acho que é. Então, eu vou falar como que estava acostumada. Lá na quinta série já tive o meu direcionamento. Eu quero, como diz a minha mãe, eu não quero ser mais um no meio da multidão, né? E eu acho que foi isso. Lá na quinta série já comecei a estudar, mas a gente começa a estudar mais pesado mesmo, mais puxado mesmo no primeiro colegial. Então, desde o primeiro, segundo, terceiro colegial, eu sempre fui de estudar. A cara né, a pessoa meio nerdzinha. Mas lá no meu terceiro colegial eu já comecei a me dedicar, na verdade, desde o segundo, né, eu queria prestar uma faculdade. E eu lembro que no terceiro colegial, a escola que eu estudei lá no Castelo Branco começou a dar um cursinho de escola pública mesmo. E eu lembro que o cursinho começou com bastante gente. Vamos pôr assim, metade da sala começou esse cursinho. Só que chegou, digamos assim, na metade do ano não, né? No fim do primeiro bimestre, de metade da sala, já tinha 25% da sala. E o cursinho foi praticamente um ano. Chegou na metade do semestre, não, acho que foi mais ou menos uns 6 meses. Eu lembro que na metade do semestre tinha uma ou duas pessoas na sala. Uma dessas pessoas era eu. Então tá lá a sala, eu lembro que a professora Levinda chegava para dar aula de matemática, uma pessoa na sala, eu. E ela dava aula, né, coitada, ela tava lá, eu lembro que o cursinho era à noite, a gente estudava de manhã, e de tarde eu ficava na biblioteca municipal. Gente, eu tenho trauma nessa biblioteca municipal. Hoje em dia eu não passo nem na porta, porque era desde o segundo colegial, terceiro colegial, estudando nessa biblioteca municipal para passar no vestibular no terceiro colegial. Então, assim,
Eu tive bastante ajuda, né, desses professores, desse cursinho popular, mas a gente tem que se dedicar também. Tem que se dedicar em casa. Ó, de manhã eu ia para a escola, à tarde eu ficava na biblioteca, socorro, trauma, e à noite eu ia para esse cursinho. Então, tem que estudar, tem que correr atrás, né? Exatamente, né? Como dizem aí os coaches por aí, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, né? Então, independente do buraco que você saiu, independente da faculdade que você fez, da escola, da sua condição social, você tem que correr atrás, né? Não tem como, porque ninguém vai fazer por você. Então, é aquela coisa, né? Assim como a gente não pode lamentar que tem várias outras pessoas que tiveram muito mais condição que a gente, né? Quem está também muito pior que a gente não pode lamentar que a gente teve talvez algumas condições a mais também. Então, você concorda, tipo, que independentemente de onde que a pessoa veio, igual você, né? Tipo, você fez escola pública a vida toda, conseguiu entrar num cursinho popular, só você ir no cursinho popular. Talvez tinha muitos alunos ali, alguns colegas, né? Que sempre reclamavam de oportunidades, mas eles não iam, né, no cursinho popular que era de graça, né? Então, o que você acha disso? Você acha que quem quer ser cientista, quem quer prestar um mestrado, doutorado, você acha que tem que ter algum pré-requisito? Ou você acha que com força de vontade, correndo atrás, estudando, sendo amigo das pessoas certas, conhecendo as pessoas certas, né? Você acha que qualquer tipo de pessoa consegue? Ou você acha que há algum tipo de restrição? Acho assim que vai da pessoa, né? Igual você falou, se a pessoa quer, ela tem que correr atrás. Então, claro, eu dei sorte de encontrar meu orientador. Então, minha mãe fala, o cavalo passa selado uma vez. Se você quer, você vai lá e sobe e pega o cavalo, que depois ele não vai passar, não. Então, você tem que aproveitar essas oportunidades, essas portas abertas que a vida traz para você. Igual, teve a oportunidade de fazer o cursinho popular. Claro que lá na escola eram várias salas. Se não me engano, eram 5 ou 6 salas de terceiro colegial. Tinham outras salas também com aluno, mas a sala que eu estava, só estava eu, entendeu? Então, tinha outras pessoas também aproveitando a oportunidade. Tem outras pessoas que eu conheço também que fizeram a mesma escola que eu e hoje passaram numa universidade federal, hoje já estão formados, que fizeram medicina, por exemplo. Então, são todas pessoas que correram atrás, que se esforçaram, que se dedicaram. E para pesquisa é a mesma coisa. Para você passar no mestrado, para você passar no doutorado, você tem que correr atrás. Eu acho que tudo na vida, tudo que a gente quer, a gente tem que correr atrás e se esforçar. Nada vai cair assim do céu no seu colo e você, olha, estou no mestrado. Claro que podem ter algumas pessoas que têm mais sorte, digamos assim, mais sorte que a outra, né? Mas qualquer oportunidade que vocês tiverem, aproveitem essa oportunidade. Ah, tem uma oportunidade para você ir para fora. Você quer ir? Então vai, corre atrás. Vai ter os prós, vai ter os contras. Você vai pesar aí na balança. Claro, eu tive a ajuda dos meus pais, porque eu fiz faculdade na cidade onde eu nasci. Tem outras pessoas que fizeram a universidade fora. O que essas pessoas têm? Elas também tiveram a ajuda dos pais para bancarem elas. Tem outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade porque trabalham, porque cuidam de alguém dentro de casa. E tá tudo bem. A pessoa pode se dedicar de outra forma, ela também vai ter que fazer um sacrifício na vida dela, ela também vai ter que conciliar o trabalho com a faculdade, com a família. Então, é isso tudo que você tem que pesar na balança. Talvez não fez faculdade agora, mas ela tem o sonho de fazer faculdade, faz mais para frente. A pessoa ela às vezes ela tem que aprender a abdicar de algumas coisas para conseguir outras. E nem tudo na vida a gente tem que seguir essa linha certinho, né? Eu, por exemplo, tô falando de mim. Eu quis fazer faculdade, mas, por exemplo, uma família montada. Tem gente que preferiria ter uma família montada, tem gente que sai do ensino médio e quer ter uma família.
Então, cada um tem seu plano, cada um tem seu direcionamento. Às vezes, o sonho da pessoa é casar, é ter filho, formar uma família. Claro que a gente tem diversos planos, mas nem todos esses planos são passíveis de serem cumpridos ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer escolhas aí na vida. Eu quero sair do ensino médio e quero entrar numa faculdade, eu quero fazer uma graduação, eu quero entrar no mercado de trabalho. Às vezes a pessoa não quer fazer mestrado e doutorado. Ou então eu quero terminar meu ensino médio, eu quero trabalhar, eu quero formar uma família. Tá tudo bem, é você que tem que aprender a traçar essa linha do tempo na sua vida. Não é alguém que tem que te impor isso. Por isso que eu falo que a gente tem que ter essa cabeça formada, sabe? É você que tem que expressar aquilo que você quer. E às vezes, eu não tenho condições para isso no momento, mas mais para frente tenta se organizar, bolar planos próximos, planos futuros, né? Se organizar de alguma forma. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo para falar isso para vocês. O Rubens, ele é excelente com esse negócio de organização, mas eu sou uma negação. Mas eu tenho os meus planos próximos e tenho meus planos futuros, então eu acho que é interessante a pessoa se organizar. Talvez não é da vontade da pessoa terminar o ensino médio e fazer uma graduação, não tem problema, a pessoa quer sair do ensino médio e trabalhar, beleza? Ou a pessoa, então, quer sair do ensino médio e formar uma família, tá tudo bem. É a pessoa que tem que saber o que ela quer para ela e os prós e os contras daquilo. Às vezes ela tem que abdicar de uma faculdade, mas ela passa mais tempo com a família. Igual eu escolhi estudar, fazer um mestrado e um doutorado. Então, o que eu abdiquei? Eu abdiquei de passar tempo com a minha família. Então, cada um tem que pesar aí e saber os prós e os contras disso. Se isso vai te deixar contente, se isso vai te deixar realizado, é claro que, olha, Patrícia, você não sente falta da sua família? Eu sinto pra caramba, porque eu sou muito apegada com os meus pais. Mas aí você vai pesando a balança e ver aquilo que você quer, aquilo que você não quer. É você que tem que fazer a sua escolha. Show de bola. E aí, Patrícia, quando você começou a falar um pouquinho, né, da sua história, você falou da iniciação científica, né? Que você começou logo cedo. E aí, se uma pessoa que está ouvindo a gente agora, está na graduação, e ela ainda não começou a fazer iniciação científica, como que você... Acho que, logicamente, você acha que a iniciação científica é importante, né, para introduzir o meio científico, né? Mas eu queria que você desse alguns toques para essa pessoa de como que ela pode arrumar uma iniciação científica. Qual os macetes que essa pessoa tem que saber? Chega um seus orientador que você mais gosta assim, fala isso. Como que uma pessoa pode conseguir uma iniciação científica mais fácil, assim? Excelente, eu não posso ver uma pessoa da graduação que eu já estou falando nisso. Eu vejo uma pessoa, eu entrei na faculdade, então peraí, meu filho, vamos conversar sobre iniciação científica. Claro que se a pessoa pretende seguir carreira acadêmica, melhor ainda, mas eu acredito assim, é a minha opinião, gente, pode ser a sua ou não, tá tudo bem também. A pessoa entrou na faculdade, ela já tem que começar a dar uma olhadinha. Por quê? Para ela ver se ela quer isso mesmo, porque ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Então, já no começo da faculdade, ela já vai descobrir isso e já vai ajudando ela a dar um direcionamento. Algumas pessoas dão sorte em relação ao orientador, outras pessoas dão um azar, ou dão, assim, eu acredito que tudo também é lição de vida, né? A gente se der ruim com o orientador, isso a gente pode aprender também a não escolher o orientador daquela forma. Mas a pessoa que acabou de passar no vestibular entrou na graduação, né? Entrou na faculdade. Faz o seu primeiro semestre em paz e vai vendo um pouquinho o perfil dos professores que te deram aula. Por que eu não recomendo pegar já no primeiro semestre? Porque você acabou de entrar na faculdade, você está saindo de um mundo completamente diferente entrando na faculdade. Igual eu falei, que eu vim de escola pública. Eu passei de chamada no vestibular, eu não passei de primeira chamada. Então, quando eu entrei na faculdade, a matéria já estava rolando. Por vir de escola pública,
eu lembro que o meu mesmo orientador, ele dá biologia celular na faculdade. E para ajudar, ele é equatoriano. Então, ele tem um sotaque. Eu lembro que eu cheguei, era a aula dele. Eu falei assim, gente, o que esse cara tá falando? Hoje eu adoro ele, maravilhoso ele, gente. Mas eu lembro, a pessoa veio de escola pública, o cara tá falando em outra língua, tá falando em portunhol, tadinho. Agora ele melhorou muito, mas ele tava falando em portunhol. Falando em biologia celular, eu lembro que ele fazia pergunta e falava, isso daí vocês viram no cursinho. Gente, eu não vi isso no cursinho. Aí a pessoa que tava na minha frente, assim, cadeira da frente. Professora, eu só vi no cursinho mesmo, era assim, assim, assado. Gente, eu não vi isso nem no cursinho, nem na escola pública. Então, resumindo, né? A gente chega meio perdido. Então, calma. Chegou na graduação, vai sentindo, porque a gente chega meio esparolado, né? Eu já sou um pouco acelerada. Então, a gente chega, tá meio perdido. Então, se sintoniza no primeiro período da faculdade, vai com calma, vai sentindo o ritmo. É muita matéria para você estudar em pouco tempo. Então, se situa lá, conhece um pouco o perfil dos professores que te dão aula. Já mais para o finalzinho, que você já estiver mais tranquilo com a matéria, o que vocês fazem? Já começa a conversar com seus veteranos. Olha, e aí, o que você acha dos professores assim no próximo semestre? Tem alguma matéria que é mais legal? Tem alguma matéria que é menos legal? E sempre tenta mostrar interesse para os professores. Claro que você não vai ficar puxando o saco do professor, né? Se você não puxar saco, beleza, mas isso não faz muito o meu estilo. Mostra interesse, não ficar, como eu posso falar, ficar puxando o saco mesmo, entre aspas, né? Mostra que você está interessado naquilo. Não ficar fazendo pergunta... Não, essa parte você corta, que eu ia falar outras coisas. Mostra interesse naquilo que você quer. Então, já vai conversando com as pessoas mais velhas, vai conversando com os veteranos. Patrícia, mas não é todo veterano que quer conversar com a gente. Conversa com o pessoal de outro curso também. Na minha faculdade, na minha graduação, a gente tinha curso com o pessoal da medicina, tinha muita gente da medicina, gente boa, que teve algumas matérias com a gente, cursos mais para frente com a gente, né? Disciplinas mais para frente com a gente. Pede a opinião deles, fala que professor que vocês recomendam, professor que vocês não recomendam, como que é o perfil desse professor, se é um professor presente. Para iniciação, o que eu recomendo? Que vocês tenham um orientador presente. Eu, graças a Deus, tive essa sorte de ter um orientador presente, que de preferência vá para a bancada com vocês. Algumas pessoas falam assim, eu não gosto de orientador na bancada porque ele fica atrás de mim e fica me pressionando. Mas, gente, é melhor vocês terem um orientador presente que está lá na bancada e que ele fica te pressionando, digamos assim, olhando se você está fazendo certo, do que um orientador que te larga lá, você não sabe nem o que você tem que fazer. Então, o que eu falo para a pessoa que está entrando na graduação? O que eu falaria, né? Para essa pergunta eu já estou destoando. Faz o seu primeiro período com calma, se situa no curso. Situou, já começa a dar uma olhada, a observar. Pode parecer que não, mas eu não sou muito de falar, mas eu observo bastante as coisas. Eu gosto de observar bastante, não sou muito de ficar falando, não. E nesse observar, você já vai começando a sentir um pouco o perfil de determinada pessoa, o perfil de outra. Às vezes, um professor que parece chato, igual o pessoal fala muito, como que você fez iniciação científica com seu orientador? Eles achavam que o meu orientador é chato. Não é que ele é chato, eu adoro ele, porque ele é uma pessoa exigente, e eu acho que essa exigência dele me ajudou a crescer muito, porque ele sempre foi muito correto, e eu acho muito legal isso, de ser uma pessoa certinha, ser uma pessoa correta. Tem gente que não gosta tanto disso, mas eu gosto. Isso me ensinou a ter maturidade, ter responsabilidade e, além disso, dele ser correto, a presença dele, né? Ele sempre falou, olha, Patrícia, faz assim, assim, assado. Não faz isso por conta de determinada situação. Não faz aquilo por conta disso. Então, ele sempre me mostrou o porquê. E a gente, quem
vai assim, mestrado, doutorado, sempre quer saber os porquês, né? E eu sempre tive essa de saber, de querer saber, mas por que não pode tirar o sangue desse jeito? Por que eu não posso pipetar dessa forma? Por que eu não posso, aquelas, né? Por que eu não posso pegar a tomada, o vórtex e ligar nessa determinada tomada? Porque aqui é 220, se você ligar o trem vai explodir, vai dar curto. Então, eu sempre fui muito de porquê, meu orientador sempre me mostrou os porquês disso, sabe? É uma pessoa pontual e sempre me explicou certinho. Então, se você vai procurar uma iniciação científica, você vai ter essa experiência. Procure um orientador presente, procure um orientador que te explique os porquês, que te dê esse suporte, o orientador que te chame, não o orientador que te desanima. Sim, você pode encontrar orientadores que te desanimam e não deixa se influenciar por esse ambiente. A gente não sabe o que a pessoa está passando dentro de casa, né? Às vezes a gente fala, fulano é mal-humorado, fulano é ranzinza, mas a gente não sabe o que a pessoa está passando dentro da casa dela, então a gente tem que aprender a conviver com diferentes tipos de pessoa. E se você não quer continuar com ele, troca de orientador. Se você vê que iniciação científica não é para você, termina a sua, né? Porque eu, pelo menos, não gosto de começar uma coisa e não terminar. Termina a iniciação científica, você vai ter tido a experiência de ter uma iniciação científica, vai contar aquilo no seu currículo e você vai falar, olha, isso não é para mim, ou olha, isso é para mim. Às vezes, a iniciação científica é 1 ano, né? Algumas instituições são 6 meses, algumas são 1 ano. Faz um estágio no laboratório. Eu recomendo muito que a pessoa faça um estágio de algumas semanas no laboratório, pelo menos 1 mês. Claro que você não vai todo dia, né? Que a nossa grade horária nem, às vezes, não permite isso. Mas vai lá, sente o ambiente, sente como o orientador te trata, sente o pessoal que vai trabalhar com você, porque nem sempre o orientador tem essa disponibilidade de ficar lá 24 horas por dia com você, mas ele vai te pôr com, por exemplo, alunos dele, com mestrandos, com doutorandos, com pós-docs dele. Então, sente esse ambiente. É um ambiente agradável, é um ambiente que colabora, é um ambiente que está lá te dando suporte? Ok. Então, tá, professor, se o senhor puder, eu já estou preparado para começar a minha iniciação científica. Não, professor, eu gostei, às vezes, dependendo do lugar, não dá nem para dar opinião, né? Falou assim, professor, isso não é para mim, eu vou seguir outra área. Agradece, né, a oportunidade e procura outro orientador, se você quer continuar seguindo a parte de iniciação científica ou não. Mas eu acho que é uma boa oportunidade de você ter essa experiência, ver os dois lados, né? Ou você vai gostar e vai querer seguir essa carreira, ou ver, não, isso não é para mim. Show de bola. Show de bola. Seguinte, uma pessoa que está nos ouvindo agora, ela quer seguir carreira acadêmica, ou talvez até já esteja fazendo mestrado, ou está pensando em fazer, certo? Quais habilidades, quais conhecimentos que você falaria para essa pessoa, para falar assim, nossa, já que você quer carreira acadêmica, você quer ir para pesquisa, já começa a ver isso, já começa a estudar isso, porque senão depois você vai sofrer tanto com isso. Quais conhecimentos você acha que seria interessante a pessoa já começar a dar uma bisoiada para não sofrer mais depois? Vou puxar um pouquinho de sardinha pro meu lado. Carreira acadêmica vai precisar de quê? De analisar dados. Então, análise estatística. A gente vê isso lá na graduação e fala, gente, eu vim para a área biológica, para que eu tenho que estudar matemática? Eu vim para essa área para não ter que topar com a matemática, mas tem matemática. Então, por mais que sejam disciplinas, pelo menos na minha graduação, eu considero a disciplina de bioestatística que eu tive, eu considero uma disciplina chata. A parte da epidemiologia também considerei chata, mas é coisa que a gente vai precisar lá na frente. Então, a análise de dados, eu acho bem importante de vocês, para o pessoal que vai seguir carreira acadêmica, querendo ou não, é uma parte que você vai precisar.
E uma matéria específica, digamos assim, vai depender muito de qual área você vai direcionar. Às vezes a gente está na graduação e a gente fala assim, gente, para que eu vou usar essa matéria? Tá que muitas vezes a gente não usa muita matéria, mas chega na pós-graduação, se você for da área da saúde, né, fazer uma pós-graduação na área da saúde, ciência da saúde, por exemplo, a gente vê essa interconexão de várias matérias ao mesmo tempo. A gente conecta fisiologia, a gente conecta biologia celular, conecta biologia molecular, imunologia, bioquímica, vai tudo ao mesmo tempo. Então, é tudo conteúdo que a gente começa a interconectar. Na graduação, nem todos os professores conseguem fazer essa conexão com a gente, mas quando a gente entra na pós, a gente vê que é tudo misturado. A gente estuda separado, porque eu acho que é inviável colocar tanta informação na cabeça do aluno. Mas a gente acaba que não tem uma matéria específica. Claro que dependendo da pós que você vai fazer, é direcionado para uma área. Mas você começa a ler, você começa a ver que é tudo interconectado. Mas se fosse para selecionar uma matéria não, um tópico, um direcionamento, um pré-requisito, né, que você falou, importante para uma pós-graduação seria a análise de dados mesmo. A estatística, análise estatística, a bioestatística, né, voltada para a área da saúde mesmo. Certo. E você acha que qualquer pessoa consegue aprender bioestatística? Você acha que a pessoa acabou de te ouvir e falou, beleza, bora começar a estudar esse trem então. Ela tem que ter alguns skills, tipo, ela tem que vir de exatas, ela tem que ter uma facilidade com matemática. Enfim, essa pessoa tem que ter algum não é um pré-requisito, né? Mas você acha que a pessoa sendo de tal forma é mais fácil ela aprender? Enfim, você acha que qualquer pessoa pode aprender? Qual é a sua opinião? Acho que sim, porque tudo na vida, às vezes a gente tem que estudar, às vezes a gente tem que aprender, né? Por exemplo, no vestibular eles cobram redação. Gente, eu não gosto de fazer redação. Eu não gostava de fazer redação. No vestibular a gente tem que aprender história e geografia. Mesmo você indo para a área da saúde, eu não sei como está agora, mas o Enem, a gente tem que estudar coisa lá que às vezes a gente não gosta. A gente tem que fazer coisa que às vezes a gente não gosta. Acordar cedo para ir trabalhar. A gente tem que acordar cedo para ir trabalhar, senão não tem como, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer as coisas que a gente não gosta para lá na frente ter resultado. Então, eu acredito que mesmo que a pessoa, na verdade, na bioestatística, você não precisa ser um matemático para realizar a análise dos seus dados. Todo pesquisador, e até lá na iniciação científica, né, para você fazer o seu TCC, você vai ter que analisar aqueles dados, você coleta os seus dados, nem que seja por formulário, né, agora que a pandemia, eu tô vendo muita gente fazer aqueles formulários no Google Forms, aqueles formulários eletrônicos, mas de certa forma você vai ter que analisar aquilo, você vai ter que fazer inferência em relação àquilo, aquele levantamento de dados, você vai ter que provar. Na verdade, na bioestatística a gente não prova nada, né? Na estatística a gente nunca tem certeza de nada, é tudo probabilidade. Mas a gente vai ter que mostrar um direcionamento onde tem mais chances, menos chances de acontecer determinado evento. Então, é tudo questão de sentar e estudar. É tudo questão da pessoa se dedicar. Eu sei que no curso tem matérias que a gente não gosta, tem disciplinas que a gente não quer fazer, que não é interessante, mas a gente precisa, tá na grade, a gente vai ter que cumprir essa grade. Então, para a bioestatística não é diferente, né? A gente tem que sentar e se dedicar. Qualquer pessoa que senta e se dedica, consegue. Para você entrar no vestibular, você teve que fazer redação. Pode ser que você goste de fazer redação, mas eu não gostava de fazer redação. Tive que sentar e estudar a estrutura de uma redação. Para análise de dados, a mesma coisa. A gente tem que ver a estrutura dessa análise. Não é sentar, vou lá. Olha, fulano falou que é assim, assim, assado. Tá. Por que eu tô fazendo assim, assim, assado?
tem pessoas que gostam dessa coisa mecanizada, mas eu acho interessante que a pessoa entenda o porquê que ela está fazendo aquilo. Tem coisas, principalmente na pesquisa, né? Eu acho que o pesquisador tem que ser uma pessoa que é curiosa, uma pessoa que quer saber esses porquês. Então, não seja uma pessoa que aceite, olha, é assim, pronto. Não seja esse tipo de pessoa, sempre tenta entender, tá, é assim, mas por que você está fazendo isso? Quem te falou que é isso? Qual que é o embasamento disso? Ah, fulano disse que é assim. Tá, mas por quê? Tente ser uma pessoa que saiba o porquê de trás disso, entende? Beleza. E aí, Paty, seguinte. Tá. Então, qualquer pessoa com mínimo aí de força de vontade, ela consegue aprender a analisar os dados dela, né? Inclusive, no teu curso, né, você bate muito nessa tecla. Que independentemente do nível da pessoa, se ela tem facilidade em matemática ou não, ela consegue analisar seus dados, né? Basta seguir o teu passo a passo. Mas, Paty, eu sou o Joãozinho e e ainda não sou seu aluno. Inclusive, não tem como nem o Joãozinho ser seu aluno agora, porque as inscrições do curso não estão abertas, né? Mas, Paty, seguinte, eu tenho que aprender. E eu tô com as inscrições estão fechadas, ou então, mesmo depois, talvez eu não tenha uma verba, por aí vai. O que você me recomenda, então, por onde começar a estudar? Talvez o YouTube, ou, enfim. Quanto tempo por dia você acha que seria bacana eu dedicar para eu aprender a fazer análise dos meus dados? Enfim, fala aí um passo a passo para a galera, por onde que eles poderiam começar para, desde já começar a dominar seus dados. Então, galera, inicialmente, antes de desenvolver um curso e tal, eu queria ajudar de alguma forma. Isso dentro do meu laboratório, isso com as pessoas que eu já convivia. Eu não sou dessas pessoas, olha, só vou fazer se fulano me pagar. Não, eu não gosto dessas coisas, eu nunca fui assim. Então, a gente posta gratuitamente vídeos lá no YouTube, vídeos no Instagram, diquinhas rápidas, se você não tem muito tempo, no seu horário de almoço. Eu não sei como que vocês almoçam, mas às vezes pega o celular, liga lá, diquinha de 30 segundos, diquinha de 1 minuto, se você já vai associando um conceito. Eu lembro que lá na minha graduação, eu ouvi essa frase de uma menina da medicina. Era um dia que ela estava muito cansada, a gente tinha monitoria de anatomia à noite, e essa moça, eu lembro que era semana de prova, ela já tinha, a medicina sempre, às vezes, tem mais provas do que a bio, pelo menos nesse período que eu fiz, ela tinha acabado de sair prova, às vezes o pessoal, eu mesma, às vezes já virei noite, ela estava muito cansada, mas ela falou a seguinte frase: eu vim, se eu aprender pelo menos uma estrutura, um nome, eu já sei mais do que se eu tivesse ficado em casa. Eu já ganhei mais do que se eu tivesse ficado em casa, porque se ela tivesse ficado em casa, ela não teria aprendido essa estrutura. Então, essa frase me marcou muito durante toda a minha graduação e até hoje eu lembro dela. 0 é maior que 1. Então, se você, pelo menos, uma diquinha que você pega, aí no Instagram, às vezes a gente posta diquinha de 15 segundos, 30 segundos. Uma diquinha que você pega, você já vai estar sabendo mais do que se você não tivesse visto esse vídeo, sabe? Então, eu acho que 0 é maior que 1. Acho não, né? Matemática prova. É exato. 1 é maior que 0. 1 é maior que 0, galera. Nossa, a moça me falou, né? 1 é maior que 0. Se você sai daqui sabendo 1, você já tá sabendo, você saiu sabendo mais do que quando você chegou. Então, se você leva isso para sua vida, eu acho que você só tem a acrescentar. Então, 30 segundinhos aí que você tira na sua hora do almoço, em vez de você estar lá no Instagram vendo coisa aleatória, 30 segundinhos, gente, você já aprende, por exemplo, o que é um coeficiente de variação. Você já aprende, por exemplo, o que seria dispersão. São alguns termos que você já vai acrescentando aí no seu dia a dia. Então, a gente posta conteúdo todo dia no Instagram, no YouTube.
no Facebook. A gente tem posto vídeos mais longos lá no IGTV. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um live. Olha, Patrícia, eu não tenho dinheiro agora para comprar um curso. O que eu faço? Acompanhe as nossas lives. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu dou lá uma live completa, gratuita. Às vezes, esqueci o que eu ia falar. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente dá uma live lá no YouTube. É só a pessoa entrar e assistir com a gente. E se tem dúvida, a gente tira a dúvida lá na hora. Isso aí, galera. Então, não se esqueçam, hein? Igual a Paty ressaltou, a gente produz conteúdo gratuito diariamente, né? A gente coloca tanto no Telegram, inclusive, se você ainda não está no nosso canal Telegram, aqui na descrição desse vídeo tem um linkzinho que vai te levar lá para o Telegram. E para quem não sabe o que é o Telegram, é um WhatsApp mais legal, digamos assim. É um WhatsApp que dá para a gente criar um grupo, por exemplo, com um número ilimitado de pessoas, né? No WhatsApp não, o WhatsApp só pode criar grupo até 257 pessoas, né? Tem algumas limitações, por isso que a gente adota o Telegram. Inclusive, todo o material de todas as lives que a gente vai postando, que a gente faz toda quinta, né? A gente vai colocando lá no Telegram, tá? Então, não deixem de entrar no nosso canal no Telegram. Todo dia tem uma diquinha nova que a gente solta no Instagram, no YouTube, lá por volta de meio-dia. E outra diquinha lá por volta de 6 horas da tarde, tá bom? Então, fiquem ligados. São diquinhas rápidas. São diquinhas assim, para você assistir, sei lá, enquanto você está no ônibus, enquanto você está caminhando. Diquinha de 1 minuto, 2 minutos. Mas que são diquinhas que podem agregar valor para você. Então, a gente tenta produzir conteúdo para todos os tipos de público, né? Para quem gosta de vídeos mais longos, quinta-feira, 8 horas da noite, tem live. É um conteúdo mais denso, né? Para quem não tem tanto tempo assim, acompanha as diquinhas. 10 minutinhos por dia você vai pegar umas 2 diquinhas que a gente posta. E aí todo dia você vai melhorando um pouco, tá bom? Bom, beleza. Então, Paty, seguinte. Afinal, a pergunta que não quer calar. Como aprender a analisar meus dados? Você acha que uma pessoa entrando no nosso YouTube, talvez algum livro que talvez você recomende, talvez buscar aí a ajuda do orientador, talvez fazendo um curso por fora, enfim, como aprender a analisar os dados? E aí você pode dar diferentes perspectivas, se você quiser. Perspectiva de uma pessoa que não quer investir, perspectiva de uma pessoa que está com pouco tempo, uma pessoa que tem mais tempo. O que você falaria para finalmente uma pessoa, a partir de hoje, tomar atitude? Qual o passo a passo que ela teria que tomar para dominar os dados dela? Para uma pessoa que, no momento, não tem um investimento, né? Parte financeira, para estar adquirindo um curso, por exemplo, ela pode consumir nosso conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram. Patrícia, eu sou visual. Tá, lá no YouTube a gente posta vídeo, a gente mostra esse passo a passo. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem a live que a gente mostra no software esse passo a passo. Patrícia, eu gosto de ouvir podcast. Ouve também os vídeos do YouTube. Patrícia, eu gosto de ler. Se a gente procurar no Google, a gente tem um monte de material em PDF falando de análise de dados. Apostilas a gente consegue baixar no Google. É só dar uma googada lá, a gente baixa um monte de material. Nos softwares, os softwares livres, né? A maioria dos softwares trazem tipo um help, né? A área lá que explica tanto a parte estatística, a parte matemática, quanto essa parte biológica. Então, eu quero saber só a estatística, eu quero saber como que eu mexo no software, tem lá no help dos softwares. PubMed, essa base de dados que a gente vive procurando
artigo, trabalho científico no PubMed. Eu quero saber sobre determinado teste científico. Então, vejam lá em revistas de qualidade, né? Não adianta também a gente pegar essas revistas mais com um qualidade mais baixo, tem que pegar uma revista de qualidade, uma revista de confiança, para você estudar a teoria por lá também. Essa parte com paper, né, é a parte que a gente mais faz de rotina, tá acostumado. Mas não façam assim, igual eu já vi algumas pessoas fazerem. Não tô criticando, porque talvez a pessoa não sabia, né? Mas, por exemplo, qual é o teste de normalidade? Eu tô falando uma questão que eu já vi. Qual é o teste de normalidade mais utilizado? Aí a pessoa vai lá e joga, por ela ouvir as pessoas falarem, joga Kolmogorov Smirnov. Vai aparecer vários papers que utilizam o teste Kolmogorov Smirnov como teste de normalidade. Mas lá em materiais e métodos, ele só fala, eu utilizei teste de normalidade Kolmogorov Smirnov. Mas por que ela utilizou o teste Kolmogorov Smirnov? Eu já falei aí em algumas lives que o teste Kolmogorov Smirnov não é o teste mais recomendado da gente utilizar para realizar análise de normalidade. E lá nas lives eu explico, eu não vou ficar me estendendo aqui. Então, procurem o porquê das coisas, igual eu estou batendo nessa tecla, né? Não é porque a maioria faz que a gente também tem que fazer. Então, entendam o porquê de você utilizar determinado teste, por que você está fazendo isso, por que você está fazendo aquilo, por que desse passo a passo, por que eu tenho que avaliar determinada variável, por que eu não tenho que avaliar isso. Então, a internet é um mar sem fim, né? Mas aprenda a filtrar essas informações. Então, se você tem dinheiro, tem recursos para você investir num curso bacana, num curso que vai te ensinar esse passo a passo, num curso que vai te disponibilizar material, ok. Se você tem recursos para comprar livros de estatística, ok. Eu gosto bastante do Estatística Intuitiva, do Harvey Montusky, do Estatística Essencial, vários outros livros aí em português também de estatística são recomendados. Se você tem esse despendimento financeiro para você comprar esse material, ótimo, perfeito, maravilhoso. Se você não tem, acesse uma base de dados confiável, procure artigos científicos confiáveis, dá uma googada, ache alguns materiais em PDFs confiáveis, né? Porque a gente vê aí na internet também um monte de coisa e nem sempre isso tem fundamento. Então, como todo cientista, usem essa parte crítica que vocês têm, que eu tenho certeza que vocês têm, para vocês também se beneficiarem. Tenho recursos? Ok, vou investir em um curso, vou investir em um livro. Não tem? Assiste conteúdo confiável, lê artigo científico confiável, baixe uma apostila, baixe algum material que está disponível gratuitamente aí na internet e se dediquem. Vocês têm que se dedicar, não adianta também baixar aquele monte de PDF, salvar lá numa pastinha e deixar esse PDF fechado. Baixa lá no Mendeley, deixa lá fechado. Se dediquem, tire pelo menos uns 10 minutinhos, igual eu falei, né? Igual eu lembro sempre da menina. 1 é maior que 0. Então, se você pelo menos entender um termozinho, você já vai sair com um pouquinho a mais no seu dia a dia, né? Eu acho que é isso. Bom, Paty, show de bola. Agora, para fechar, seguinte, eu quero que quem está ouvindo a gente, ele já comece a fazer alguma coisa, ou ele já comece a consertar talvez alguma coisa na análise dele, que ele pode estar errando. Depois de um tempo, né, depois de você ter no seu curso até mais 100 alunos no momento, depois de produzir tanto conteúdo para a galera, depois de analisar tanto dado seu, de outras pessoas também, qual erro que você cometia no começo da análise dos seus dados e que hoje você fala, nossa, quem está começando, sabe, alguma dica que para quem está começando, não erre, não passe pelos mesmos perrengues que você passou. Alguns erros que talvez pode fazer as pessoas ganharem um atalho aí para elas conseguirem dominar os dados dela. O que você aconselha para quem está começando
para elas não errarem do jeito que você errou no começo. Gente, uma coisa que desde que eu li o trabalho, eu sempre falo, e depois que eu li, eu falei assim, gente, eu não acredito que eu fazia isso. Eu fazia, sabe? E eu falo toda live, tadinho. O pessoal que assiste minha live já deve estar cansado. Mas é para você não errar. Depois que eu li isso, eu fiquei... Normalidade dos seus dados não deve ser uma coisa mecanizada. A decisão de normalidade não deve ser baseada apenas no teste estatístico. Gente, eu fazia mecanizado. Eu olhava só o teste de normalidade, deu sim, deu não, pronto. Autores falam que a decisão de normalidade não deve ser uma coisa mecanizada. Não é, a gente não é um robozinho para ir lá, ó, deu sim, faço isso, deu não, faço aquilo. A análise de normalidade deve ser baseada em um conjunto de parâmetros. Então, como eu sempre bato nessa tecla nas minhas lives, são 3 parâmetros que a gente deve analisar para verificar a normalidade dos nossos dados. Parâmetros numéricos, parâmetros gráficos e testes clássicos de normalidade. Então, avaliando esse conjunto de parâmetros, aí sim o pesquisador vai tomar decisão embasada nesse conjunto de parâmetros, se os meus dados tendem ou não uma distribuição normal. Lembrando, na análise estatística, a gente está falando de probabilidades. Na análise estatística, a gente não tem certeza de nada. A gente fala da probabilidade. Então, os nossos dados tendem ou não tendem a uma distribuição normal. Eu não vou ter 100% de certeza que os meus dados apresentam uma distribuição normal. Eu não vou ter 100% de certeza que meus dados apresentam uma distribuição não normal. Entendeu? Então, se fosse para dar uma dica, seria não avaliem a distribuição dos seus dados de forma mecânica, sempre se baseie em um conjunto de parâmetros. Isso aí, então, galera, estamos batendo aí quase 1 hora de podcast. Vamos chegando ao fim desse primeiro podcast, o podcast. Se você curtiu, se alguma coisa que a gente falou aqui hoje vai te ajudar a você analisar seus dados, vai te ajudar na sua vida acadêmica, dá aquela dedada violenta aqui no like. Quando você dá like, você ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, a cada vez mais ajudar pessoas. Se você também puder compartilhar esse vídeo do YouTube lá no teu Facebook ou no teu LinkedIn, tem um botão aqui abaixo, é só você clicar em compartilhar e já leva para o Facebook, já leva para o seu LinkedIn, para ajudar também cada vez mais pessoas. E se você viu esse vídeo até aqui, gostaria muito que você comentasse aqui abaixo que você tá junto, que você viu até o fim. Gostaria também que você deixasse seu comentário qual foi o ponto mais legal que você achou desse podcast, qual foi o ponto que falou, nossa, realmente, isso é verdade, que realmente vai te ajudar, porque isso aqui é de graça, né, galera? A gente está fazendo isso aqui para ajudar vocês. A gente não ganha 1 centavo do YouTube. Tomara que um dia, né, isso aqui tenha tanta visualização que o YouTube enche a gente de dinheiro. Mas hoje em dia, infelizmente não, né? Tudo é um processo, então, por enquanto, a gente não está monetizando no YouTube. Isso aqui tudo é para levar valor para vocês. E se não ajudar vocês, para a gente não faz sentido, tá? Então, deixa aqui no comentário abaixo o que vocês mais acharam de bacana nesse podcast, né? Se vocês puderem também dar alguma sugestão de um próximo tema do podcast, a gente já listou alguns, mas sempre a gente ouve, né, os nossos seguidores. Então, com certeza a gente vai levar em consideração tudo que vocês comentarem aqui abaixo, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês e a gente vê vocês no próximo podcast. Um abraço e até mais.